Olá, meus queridos, tudo bem? Eu aqui novamente, professor Rafael de Matemática, e hoje a gente vai fazer a segunda parte do vídeo sobre álgebra, tá? A gente vai explicar mais um conceito relacionado à álgebra. Espero que vocês gostem. Vamos lá para a aula. O tema de álgebra que nós vamos ver hoje se chama valor numérico de uma expressão algébrica. Mas, professor, o que seria uma expressão algébrica? A expressão algébrica nada mais é do que uma expressão matemática que apresenta letras, números e operações. Isso é uma expressão algébrica. É como se fosse uma equação, né? Só que sem o sinal de igual. Sem o sinal de igual, a gente tem que é uma expressão algébrica. Com o sinal de igual, a gente tem que é uma equação, tá? Então tem x, tem y, pode utilizar qualquer letra do alfabeto. E tem também os números e as operações de mais, menos, vezes, dividir, dependendo da situação que você encontra. Então, a expressão algébrica é uma expressão que mistura letras, números e operações. Como que eu faço, professor, para calcular o valor numérico? O que seria esse valor numérico, né? Valor numérico nada mais consiste de que você substituir a letra da sua expressão por um número que é dado no exercício. Então você vai pegar e você vai substituir, se você tem, por exemplo, uma letra X na sua expressão, uma letra Y, uma letra M ou um A, você vai pegar aquela letra, vai retirar e vai colocar o número que está sendo indicado no problema aí para você achar o valor numérico. Antes de nós passarmos para os exemplos, é importante essa regrinha daqui, ó, vocês estarem sabendo. Então, é assim, quando nós temos duas ou mais letras juntas na álgebra, o sinal entre elas é o sinal de multiplicação. E isso também serve quando nós temos uma letra e um número juntos. Então aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó. 2x, aqui para calcular o valor numérico, é a mesma coisa que 2 vezes x. 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. 4x é a mesma coisa que 4 vezes x. E assim sucessivamente, né? 5x, 6x, sempre entre uma letra e um número, a gente tem o sinal de vezes. Isso também quando tiver um expoentezinho na letra, tá? Quando tiver aquele númerozinho lá em cima sobrescrito a letra. Então eu tenho 3x ao quadrado, é a mesma coisa que 3 vezes x ao quadrado. Então isso é o primeiro passo que a gente vai, antes de achar o valor numérico de uma expressão algébrica, é lembrar. Sempre que eu tenho letra e número juntos, entre eles tem um sinal de vezes. É a multiplicação que a gente vai utilizar. E a mesma coisa acontece com as letras. Se eu tenho duas letras juntas, xy, e a gente precisa achar o valor numérico, a gente vai indicar como sendo x vezes y. E x, y, z, a mesma coisa, x vezes y vezes z. Né? Então eu estou utilizando aqui uma forma geral, mas pode ser com qualquer letra. Se tiver três letras juntas, você vai ter que multiplicar as três para você determinar o valor numérico. E se tiver um número e uma letra junto, basta fazer a multiplicação desse número com esse outro número que está sendo indicado no problema. Mais uma vez, para facilitar para a nossa vida, né, para ver as aplicações, vamos fazer alguns exemplos para a gente verificar como que nós podemos achar o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, a gente tem aqui o exemplo 1. Calcule o valor numérico de 4x menos 8 para x igual a 12. Bem simples esse daqui, né? Então, eu tenho uma expressão que tem letras, números e operações, 4x menos 8, e eu quero achar o valor numérico quando x for igual a 12. Então, eu vou pegar esse 12 e vou substituir no lugar do x. Vamos ver como é que fica? Aqui a gente já tem a resolução do nosso exemplo, né? Então aqui eu sei que entre letra e número tem o sinal de vezes. Então 4 vezes x, eu tenho 4 vezes 12, já que aqui está determinando que o x tem que ser igual a 12. Então no lugar desse x, eu vou substituir o número 12. 4 vezes 12 menos 8. Tá? O 8 não vai modificar em nada, eu só quero trocar o x pelo 12 nesse caso desse exercício. Aí eu vou fazer primeiro a minha conta. 4 vezes 12 vai ser igual a 48. Menos 8 eu desço. E 48 menos 8 vai ser igual a 40. Então,
o valor numérico da expressão 4x menos 8, quando o x for igual a 12, eu encontrei o número 40. Esse é o valor numérico dessa situação. Tá? Sempre lembrando que eu tenho que substituir a letra indicada pelo número que está sendo colocado na comanda do exercício. Tá? Então, sempre tem que fazer isso. E essa situação de você trocar letras por números, ou seja, achar o valor numérico da expressão, ela também funciona com mais de uma letra, né? Você não precisa ter uma letra só na sua expressão. No caso aqui, dessa expressão, nós vamos ter duas letras, né? Então, olha o exemplo 2. Calcule o valor numérico de 2x ao quadrado mais 4y menos 1, onde o x tem que ser igual a 5 e o y tem que ser igual a menos 1. Então, eu vou pegar a expressão e vou substituir para ver como é que fica. Olha só como é que vai ficar. Aqui eu já tenho, né, a minha expressão já substituída. Então, ó, o x aqui ele está falando que é 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar o número 5, né, no lugar da letra x, que é essa daqui, ó. Então, sempre lembrando que entre letra e número tem o sinal de vezes. 2x ao quadrado é 2 vezes 5 ao quadrado. Então, a gente vai ver aqui 2 vezes 5 ao quadrado, está aqui substituído. Já o y, ele está falando que é menos 1. Então, eu vou lá na minha expressão, no lugar do y, eu vou substituir e vou colocar o menos 1. Sempre lembrando, letra e número junto, sinal de vezes. 4y, 4 vezes y, 4 vezes menos 1. Aqui no caso, porque o valor numérico para y é menos 1. E o menos 1, que fica aqui, é nosso termo independente, nosso termo sozinho, ele só vai abaixar na expressão, nada vai acontecer com ele. Tá? A partir do momento que nós começamos a resolver essa conta, a nossa expressão, que era uma expressão algébrica, trocamos as letras, colocamos números, ela passa a ser uma expressão numérica. E a gente tem uma regrinha básica para fazer essas contas. Então, primeiro a gente resolve a potência e a raiz, depois a gente resolve as contas de vezes e de dividir, e depois, por fim, a gente só resolve as de mais e de menos. Sempre lembrando que nós começamos a responder sempre a primeira que aparece na ordem. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem uma potência, a gente vai resolver. 5 ao quadrado não é 10, né? Errado, é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, todo o resto da expressão eu abaixo para resolver por partes, tá? Aí agora eu tenho duas multiplicações, eu vou resolver, ó. 2 vezes 25, 50. 4 vezes menos 1, eu vou ter aqui 4 vezes 1, 4, mais com menos, aqui de dentro, menos. Então aqui, ó, tá vendo aqui que é menos? Tá menos, porque aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos, e na multiplicação de números inteiros, sinais diferentes, aí o resultado é negativo, mas com menos, menos. E o menos 1 que abaixa novamente, que ele só vai ser resolvido lá por último. Aí, por fim, agora eu tenho, né, 50 menos 4, 46. E 46 menos 1, eu vou ter o resultado de 45. Então, aí eu chego no valor numérico da minha expressão algébrica. E não é só em matemática que nós precisamos saber algumas técnicas de álgebra. Né? Se a gente for ver em física também, que é uma matéria muito ligada à matemática, é muito importante sabermos fazer as contas. Né? A gente tem aqui uma fórmula que vai transformar os graus Celsius em graus Fahrenheit. Para quem não sabe, o grau Celsius é o grau utilizado aqui no Brasil, né? Feito pelo sueco Anders Celsius. Já os graus Fahrenheit são utilizados nos Estados Unidos e eles foram feitos por um físico chamado Daniel Fahrenheit. Tá? Então, aí você tem a diferença. Então, é muito comum você chegar lá nos Estados Unidos e ver temperatura 70 graus, 80 graus. O termômetro não está quebrado, não. É porque realmente a escala de temperatura é diferente. Então, vamos ver só a parte matemática, né? Para converter graus Celsius em graus Fahrenheit, utiliza-se a fórmula. Então, F é igual a 9C dividido por 5 mais 32. Se em São Vicente a temperatura estiver marcando 35 graus, nos Estados Unidos, que utiliza a escala Fahrenheit, qual é a temperatura correspondente?
Então, eu vou pegar aqui a minha expressão e eu sei que o C é a temperatura em Celsius que eu quero transformar, que no nosso caso aqui é 35. Então, para achar o valor numérico dessa expressão, dessa formulazinha, eu vou substituir no lugar do C o 35. Então, vai ficar 9 vezes 35, aqui em laranjinha a gente está vendo, né, a substituição já, dividido por 5 mais 32. Vou primeiro resolver o que está aqui em cima da minha, né, da minha fração. 9 vezes 35, 315. Que dividido por 5 vai dar 63. Pronto. Esse 63 eu somo com 32, que eu vim abaixando lá desde o início da minha expressão. 63 mais 32. A temperatura em Fahrenheit correspondente é 95. Então, 35 graus aqui no Brasil vai ser equivalente a 95 graus lá nos Estados Unidos. Para finalizar, e o último exemplo, muito se engana aquelas pessoas que acham, por exemplo, que calçam 38, que o pé tem 38 centímetros, ou que calçam 42 e o pé tem 42 centímetros. Então, na verdade, esse cálculo, essa transformação de medida de pé para o número do calçado é feito através de uma fórmula matemática, né? Que é essa fórmula daqui, ó. O número do sapato, N, é igual a 5P, esse P equivale ao tamanho do pé em centímetros, mais 28 e dividido por 4 tudo isso daí. Então ele está pedindo o seguinte: calcule o número N do sapato de uma pessoa cujo pé mede 28 centímetros. Então aí nós temos a resolução desse exercício. Ó. Se o pé da pessoa, o P da nossa fórmula é 28 centímetros, 28, nós vamos substituir lá no P o número 28. Lembrando que entre letra e número, no meio dos dois tem vezes. Tá? Então 5P é 5 vezes P. Se o P é 28, 5 vezes 28, como nós vemos aqui. Tá? E a partir daí, nós transformamos a nossa expressão algébrica em numérica e vamos achar o valor de n nessa formulazinha. 5 vezes 28 vai dar 140, mais 28. 140 mais 28 vai dar 168. Finalizei a parte de cima da fração, vou dividir agora por 4. 168 dividido por 4 é igual a 42. Então, uma pessoa que tem o pé de 28 centímetros, ela vai calçar um sapato de uma forma geral, né, uma forma genérica, um sapato de número 42. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei estar aliando aí alguns exercícios, né, que fazem parte do nosso cotidiano, né, para a gente poder ver que a álgebra também é bem aplicável no nosso dia a dia. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.